Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Já estamos de volta em São Paulo e amanhã então nós teremos aí nosso culto da manhã. Eu poderei estar junto com os irmãos e quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Também quero dizer para vocês que no próximo domingo, nós teremos o nosso Seminário de Cura Divina. Nós recomeçaremos então agora no mês de abril com este seminário e temos tantas coisas para passar para vocês. Enfim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu já vou pedir para vocês que se programem para vocês poderem estar conosco. O domingo que vem será um domingo de Santa Ceia. Aí você pode vir na Santa Ceia e já ficar para o Seminário de Cura Divina. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. E nós vamos ler aqui um verso, o verso 31. Diz assim: Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que entender. Deixa eu ficar um pouquinho mais para trás aqui, fica melhor. Estou muito perto da câmera, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, talvez a gente não entenda ou interprete errado as coisas. Quando você lê isso aqui, se você lê esse texto isoladamente, você vai dizer assim: Deus não ouve a pecadores. Isso está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Mas a questão é, quem falou essas palavras? Essas palavras não foram ditas por Jesus. Essas palavras foram ditas pelos religiosos daquele tempo, pelos fariseus. Os fariseus eram uma das seitas religiosas daquela época. Tinha os saduceus, os escribas, os essênios, os herodianos, os zelotes e assim por diante. Pois bem, essas palavras aqui foram ditas por religiosos. E os fariseus então disseram: Deus não ouve pecadores. Nós sabemos. Muito bem, muito bem. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a letra, eles conheciam, na verdade, muita coisa. Mas o X da questão aqui é o seguinte: o quão correta está essa declaração que não foi o Senhor Jesus quem fez, mas esses religiosos? Veja, o Senhor, ele veio para os pecadores. Ele chegou a dizer o seguinte: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele veio para os perdidos. Agora, a perspectiva que nós temos em relação às coisas de Deus são muitas vezes diferentes. Como que a gente pode então entender isto aqui? Então quer dizer que Deus ouve a pecadores? Olha, queridos, muitos talvez vão dizer: não, Deus não ouve a pecadores. O pecado separa o homem de Deus. É verdade, o pecado separa o homem de Deus. É por isso que aqueles que estão no pecado estão separados, né? Aqueles que saem do pecado, aceitam a Jesus, eles agora estão numa outra separação. Eles estão na separação do mundo, estão na separação do pecado, estão unidos com Deus
estão no reino. O que eu quero falar para vocês aqui é que muitas vezes quando nós lemos a palavra, nós precisamos meditar naquilo que nós estamos lendo. E sempre que nós vamos estudar a palavra, nós temos que analisar as coisas corretamente. Então, para a gente ter uma análise correta do que está escrito aqui, a gente precisa ler e entender o contexto. Qual é o contexto? Qual o contexto em que esta palavra foi dita? Então, eu creio que nós precisamos compreender os contextos. É por isso que quando nós falamos de estudar a Bíblia, se usa até uma linguagem que é uma linguagem teológica. A gente fala em hermenêutica, a gente fala em exégese. Queridos, a hermenêutica, se a gente fosse simplificar aqui, é a Bíblia explicando a Bíblia, certo? Aqui nós estamos, então, sempre que a gente vai ler a palavra, estudá-la, nós precisamos ler o contexto. Porque o que eu quero não é entrar especificamente nesse ponto, mas eu quero mostrar para você como o contexto é importante. Porque às vezes nós estamos aplicando coisas erradas porque nós não lemos o contexto. É por isso que nós temos que ler o contexto para entender. Aqui, quando nós lemos o contexto, nós vamos perceber, para aí, quem falou isso não foi o Senhor Jesus. Quem falou isso foram os fariseus. E não estamos dizendo que eles estejam certos ou errados, né? Mas uma coisa é real, ou eles estão certos ou estão errados. Nós podemos até falar a respeito disso, mas não é o que eu quero falar, se eles estão certos ou se estão errados. A questão é se essa aplicação aqui, se a gente lesse só este versículo e fizéssemos uma aplicação em cima deste versículo, sem o contexto, nós poderíamos errar. E esse é o X da questão. Esse é o X. Às vezes nós estamos pegando coisas fora de contexto e dizemos, está na palavra, mas qual foi o contexto? Sempre leve em conta o contexto. E aí eu vou entrar naquilo que eu quero falar com você. Parece que você está pensando que eu estou querendo falar de teologia, ensinar teologia, não é nada disso. Sabe o que eu quero falar com você? É que muitas vezes nós também interpretamos errado as pessoas. Porque nós não olhamos o contexto. Às vezes uma pessoa ela sai falando com a gente rispidamente, ela nos ataca de forma, translocada, talvez podemos dizer assim, e ficamos pensando, por que aconteceu isso? E muitas vezes reagimos errados. Entendemos errado, por quê? Porque nós não estamos entendendo o contexto. Às vezes uma pessoa, ela está estressada. Às vezes uma pessoa está mal-humorada. E a gente, se não entender o contexto, nós não vamos entender corretamente aquilo que ela falou. Veja, eu estou fazendo uma outra aplicação. Eu peguei esse texto aqui só para mostrar para você que o contexto é importante, para a gente entender corretamente. Por isso que eu não quis entrar naquela questão, porque a gente poderia até entrar. Mas eu só quis mostrar para você que até na própria palavra de Deus, quando a gente examina coisas fora do contexto, nós podemos errar. Nós podemos errar por quê?
porque nós dizemos, olha, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia registrou um relato. A Bíblia registrou um relato que não foi o Senhor Jesus quem falou, foram os religiosos que falaram. Então, quando você for ver uma situação, uma pessoa, alguma atitude, alguma palavra que não caiu bem no teu coração, talvez te magoou, te machucou, te ofendeu, procure sempre entender o contexto. Porque quando você entende o contexto, você vai ter uma noção do porquê que aquela pessoa agiu daquele jeito. E fica mais fácil para você, então, entendendo o contexto, você passar por cima daquilo, perdoar, esquecer, deixar para lá, porque, na verdade, Deus ele nos ensina que a gente precisa, muitas vezes, ter empatia. A gente precisa, muitas vezes, ser longânimo, manso, misericordioso. Às vezes, a gente é muito duro com as pessoas e até mesmo condena elas, uma fala de uma pessoa, uma atitude de uma pessoa. Mas se a gente não entender o contexto, a gente não vai entender aquilo que aconteceu. Às vezes, queridos, você não conhece o contexto. Por isso, procure sempre se inteirar do contexto das coisas. Porque se você se inteirar do contexto, vai ficar mais fácil para você entender as coisas. É que nem aqui nesse texto. Se você pegar ele isoladamente, você vai ter uma interpretação. E você vai dizer, olha, está escrito lá em tal lugar, lá em João, capítulo 9, versículo 31, está escrito isso. Deus está dizendo isto. Bom, está registrado na Bíblia. Mas essas palavras não foram o Senhor Jesus quem falou. Mas se a gente só olhar para isso, vamos talvez interpretar errado, ter uma interpretação errada. Mas quando a gente olha o contexto, nós vamos entender, isso não foi dito por Jesus. E isso foi falado pelos religiosos e eles tinham um entendimento em relação a isso. E qual é o entendimento que o Senhor tem em relação a isso? Muito bem, vejam só, né? Nem tudo é o que parece. Talvez você ficou se perguntando aqui e está até curioso para saber em relação a esse texto. Pois bem, estude um pouquinho, você vai ver, vale a pena. A gente sempre tem que deixar um pontinho de interrogação para estimular você a aprender, a estudar, a meditar na palavra e então ter o conhecimento exato. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este dia de vida, eu te agradeço, amado Espírito Santo, porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança de volta para o nosso lar. Amado Espírito Santo, nós precisamos muito do Senhor, nós necessitamos de Ti. E pedimos, querido e amado Espírito Santo, que o Senhor nos ajude. O Senhor abra os olhos do nosso coração, nos dando o entendimento certo, que nós possamos, Senhor Deus, compreender as diversas situações que envolvem muitas vezes os irmãos, as pessoas com as quais interagimos. Nós pedimos, querido Deus, que nós sempre possamos ver as coisas com clareza e compreender o contexto em que as pessoas estão vivendo para termos uma noção exata daquilo que acontece. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor nos ajude. Nós pedimos a sabedoria do Senhor, pedimos, querido Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, nos dê, Senhor Deus, o discernimento que precisamos. Eu oro nesse momento pela minha família, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, pelas minhas noras, meus netinhos. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro por cada um que aqui está.
Eu oro pela vida do profeta Vinícius, a profeta Ariane. Eu oro pela sua casa. Eu oro, meu Deus querido, pela vida dos pastores, pelas suas famílias, seus ministérios, sua saúde, sua finança. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o mal, toda perturbação, toda inquietação. Eu repreendo toda a obra das trevas, todo o levante do inimigo. Eu repreendo nessa hora todo ataque maligno. Eu repreendo em nome de Jesus, no poder de Jesus e na unção do Espírito Santo. Do alto da cabeça à sola dos pés, eu repreendo todo o espírito do câncer. Eu dou ordens agora a toda forma de câncer que vai embora. Eu dou ordens agora para que toda doença cardiovascular vá embora, pressão alta, má circulação, taquicardia, arritmia, aceleração no coração. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo o mal. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo tipo de entupimento nas artérias, nas carótidas. Eu ordeno a eliminação pelo poder de Deus. Eu ordeno agora que todo AVC, infarto caia por terra, vá embora, saia, em nome de Jesus. Pai querido, estende a tua mão. Eu quero colocar a família da minha esposa e o seu irmão lá, o Vilmar. Eu peço misericórdia pela vida dele. Eu peço misericórdia pela sua família. Entrego eles nas tuas mãos, Senhor meu Deus. Eu peço pela minha sogra. Quero colocá-la na tua presença. Em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor meu Deus, os meus filhos, minhas noras, meus netinhos, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus sobrinhos e cunhados, coloco diante de Ti. Eu oro, meu Deus, nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe a cada família que está aqui. Eu oro, meu Deus, por esse próximo seminário de cura divina que nós estaremos fazendo agora, no próximo domingo, querendo o Senhor. Eu oro para que este seminário seja uma bênção, haja muito ensino, muita impartição de unção e muita cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, querido Deus, nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre de tudo aquilo que é mal. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a fazer as coisas com sabedoria, a ter um coração sábio, a tomar decisões certas, a fazer as escolhas certas. Eu oro, meu Deus querido, colocando tudo diante do Senhor. Eu peço, meu Deus, pelos pastores, por todas as IEGNES. Eu oro por todas as congregações, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos pastores. E nessa hora, meu Deus, eu repreendo toda a perturbação nas famílias, eu repreendo toda a perturbação nos lares, eu repreendo todo o mal. Eu te agradeço, Pai, pelos livramentos na estrada, porque o Senhor nos deu livramentos, nos protegeu, nos guardou, em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui nesta noite a vida dos meus irmãos. Eu coloco aqui, Senhor meu Deus, aqueles que, o irmão Ricardo, sua família, a sogra do irmão Ricardo. Eu peço pela família do irmão Ricardo, peço a bênção do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, teu filho que está lá, foram lá para ver a sua sogra. Peço que o Senhor o abençoe. Oro por uma recuperação rápida da sogra do irmão Ricardo Meirelles. Quero colocar aqui a vida da Silvia, da pastora Cibele, a casa dela. Quero colocar aqui, Senhor Deus, a irmã Fabíola, o Luiz, a Rebeca. Eu peço por eles, eu oro, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor ajude essa família que está passando tanta luta. Eu oro também pela Renata Pereira, que precisa de justiça. Eu peço que todo conluio, Senhor Deus, para prejudicar ela, que caia por terra. Eu oro por justiça. Eu oro também, querido Deus, pelo Moacir Peixoto, pelos seus negócios. Eu coloco, meu Deus querido, a Juliane Miranda, o Felipe, coloco a irmã Lene, seu esposo, coloco, meu Deus querido, o irmão Eloy Schecker, os seus filhos,
e principalmente aquele menino que estava perturbado. Nós repreendemos todo o mal na família do irmão Eloí. Eu quero colocar aqui também, querido Deus, a vida do Miguel Mol, a sua esposa Denise, seu filho Lucas Miguel, a Tainá e todos os demais filhos do irmão Miguel. Eu quero colocar aqui também, querido Deus, a Vanessa Félix, os seus filhos, a Vera Borges, a sua mãe. Eu coloco na tua presença. Eu coloco aqui também, querido Deus, a família Bert, o irmão Vinícius, a irmã Elizabeth. Eu quero colocar aqui também, querido Deus, a irmã Marci, sua casa, o irmão Darlan, a irmã Georgia. Eu peço pela vida deles. Eu coloco, Senhor meu Deus, cada irmão aqui diante do Senhor, pedindo o teu favor, a tua unção, a tua bênção. A irmã Simone Silva, seu esposo Rony, seus filhos, a Aline, a Larissa, todos os filhos da irmã Simone. Eu peço tua bênção sobre eles e sobre cada um que aqui está. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, por todos os pedidos de oração, por todo o clamor do teu povo. Eu peço a bênção do Senhor em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Nós repreendemos nessa hora todo espírito de acidente por ar, mar e terra. Repreendo o acidente nas ruas, nas estradas, nos lares. Repreendo os acidentes nas rodovias, nos cruzamentos, nos engarrafamentos de trânsito. Repreendo o carro desgovernado. Repreendo todas as imprudências no trânsito. Repreendo também as maldades. Repreendo, Senhor meu Deus, as brigas, as iras. Repreendo a vingança, a maledicência, repreendo o assalto, o sequestro, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, que caia por terra todo o mal em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês aqui. Eu desejo a todos uma ótima noite em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã de manhã, querendo Deus. Então, até lá. Boa noite. Sonhos proféticos para cada um de vocês, em nome de Jesus.